Beleza, vamos nessa, galera, continuar aqui nossa sequência, né? A gente já viu os conceitos que giram em torno de sistemas web, uma coisa mais ampla, mais background aí. A gente viu também a parte inicial e a parte de design das APIs, né? Como é que a gente pode planejar as APIs, isso é interessante. E aí a gente também fez umas coisinhas com Postman, a gente vai voltar a praticar isso para testar a requisição e resposta. Aí vocês viram também como é que a gente pode fazer deploy de aplicação web com pelo menos os dois open source aí mais conhecidos, né? O Apache e o Nginx. O Nginx não é open source, né? Ele é free para uso. E vamos para JavaScript. Aí eu vou fazer igual cantor de pagode. Quem nunca viu JavaScript na vida, levanta a mãozinha. E aí, quem nunca viu JavaScript, nunca viu mesmo, assim, já sabe ver, talvez viu, mas nunca usou, nunca programou em JavaScript. Ninguém? Nunca programou em JavaScript. Ninguém? Show. Show de bola. Show de bola. Então vamos revisar, né? Eu acho importante porque assim a gente entender as diferenças, JavaScript, ECMAScript, essas coisas. E assim, eu não sei se todo mundo também conhece o Lodash, né? Mas aí seria uma oportunidade interessante ver as funções interessantes que o Lodash oferece, tá? Vamos fazer um nivelamento em JavaScript porque a prática de desenvolvimento de APIs que a gente vai fazer é em Node, tá? Então, hoje a gente vai focar aqui na linguagem JavaScript, beleza? Vamos aqui então dar sequência, deixa eu abrir aqui, ó. Eu vou programar em JavaScript aqui na unha, vamos lá, deixa eu abrir um editor de texto aqui. Deixa eu voltar para minha, onde é que eu estava? Aqui. Pronto, vou programar na unha, deixa eu aumentar a fonte aqui, deixa eu ver o tamanho que tá a fonte. Pronto. Vou tirar o Discord do ar aqui, peraí. Tirar o WhatsApp. Pronto. Beleza. Preparado aqui o editor, vamos programar na unha. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou fazer uma brincadeira rápida aqui, para botar um HTML. Vou programar JavaScript no browser, tá? Não vou rodar nenhum Node, nada do tipo não, viu? Vamos fazer um HTML, um head. Vamos botar aqui o teste. Talvez uma coisa que vocês não... Vocês já programaram JavaScript puro aí para sistemas web, essas coisas? Pegar elementos de tela, preencher valores e tal. Quem nunca? Alguém? Ou todo mundo também já colocou para preencher um valor na tela e tal? Vou botar uma estrutura básica aqui, vou botar um body. Pronto, HTML você já conhece, então head e body. Eu estou botando essa tag script porque eu não vou puxar de um arquivo externo. Eu vou fazer com que o JavaScript ele rode aqui mesmo, tá? Aqui dentro do nosso programa, beleza? Eu vou só pegar aqui o trechozinho de código do JavaScript. Eu vou até, não vou enganar vocês aqui, vou aqui na net, aí tem que botar uma chamada de ciclo de vida aqui do JavaScript para dizer, quando a página carregar, execute esse código. Deixa eu só ver aqui.
que eu já esqueci. Aqui, esse é um load, beleza. Vamos fazer assim. Ok. Pronto. Assim, revisão geral do JavaScript para front-end, né? O JavaScript puro. O JavaScript, ele gerencia o que a gente chama do DOM, né? O gerenciador de objetos do documento. Ou, diário oficial de Salvador é ótimo. Document. Deixa eu ver aqui, DOM. Pronto, vou pegar esse material da Lura mesmo. Tem bronca, né? Então, o JavaScript ele trabalha no gerenciamento do DOM, né? Então, qual é a ideia do DOM? Né? O DOM é uma representação em objetos da nossa página HTML. Se vocês forem perceber, vamos botar aqui essa página de teste para rodar. Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui uma div h1 teste.js. Vou programar assim. Eu acho que se eu salvar o arquivo em HTML, ele vai. Vou salvar ele aqui. Vou botar aqui teste.html. Beleza. O Sublime ele reconhece melhor. Beleza. Jogou aqui, eu vou botar outra div cá. Botar aqui um spam para guardar um textozinho chamado de resultado. Não vou botar nada aqui ainda. Spam. Vou fechar aqui o spam. Vou botar um ID nesse elemento aqui e depois a gente vai ver o porquê. Result. Beleza? Pronto. Só ver essa página, como você já conhece HTML, ela vai ter um H1. Vou botar até um título aqui. Ele não tem um autocompletar, é sacanagem esse Sublime aqui. Teste DS. Verdade. Vou dar pau aqui. Valeu. Pronto, beleza. Vamos salvar isso aqui. O que é que ele vai ter? Né? Vai exibir no título da aba esse cara. Ele vai rodar isso aqui, depois eu explico, né? Eu estou falando sobre o DOM e tal. E aí no corpo do documento, no conteúdo da página, a gente vai ter esse título e esses dois spams aqui, um com resultado e outro vazio. Vou até saltar a linha aqui, né? Vou dar um BR aqui. BRzão, programar feio aqui mesmo. Pronto. Vou aqui na minha página de download, onde eu salvei o arquivo, vou abrir o K. Vou trazer para cá. Então percebe, abrir o teste de resultado e o OK, né? O OK, ele se deu por quê? Porque ele está fazendo um alerta aqui. Eu conheço o sistema rodando hoje, que ainda trabalha com esses alertas. É um negócio assim tenebroso, feio, mas beleza. Então o alerta está sendo lançado porque ao carregar a janela, a gente está chamando essa função. E essa função tem o método de alerta, beleza? Então aqui seria o resultado. Então se eu recarregar, mais uma vez, OK, né? Percebe que ele trava, né? Esse é um dos problemas do alerta, ele trava a execução da página. E aí quando a gente clica, ele interrompe, né, o resto do código. A gente clica, ele sai, beleza? Pronto. Aí eu tava falando aqui em relação ao DOM, né? O DOM é um modelo que representa esse HTML. Se vocês pararem para observar, esse modelo ele é uma árvore, né? Então a árvore, a raiz da árvore é o nó HTML, então ele trabalha com uma concepção de nós, né? Então cada nó ele pode ter filhos. Então
o nó HTML da árvore ele tem o head e o body, e o head tem o title e o script, né? E esse body ele tem duas divs, e a div tem um H1 e essa outra div tem 3 elementos. Então o DOM nada mais é do que uma representação, um modelo de representação do nosso arquivo HTML, né? Se a gente começar a observar o DOM como essa árvore, né? O JavaScript ele tem as ferramentas suficientes para que a gente consiga acessar os elementos dessa árvore e manipular eles, tá? Então a gente tem vários métodos aqui de acesso a objetos, né? Então aqui ele está explicando basicamente, né, o elemento raiz, os elementos, tá vendo? Esses elementos eles podem ter atributos, né? Então o elemento do link, né, pode ter o atributo href, pode ter o texto, que é o conteúdo. Então, cada elemento ele pode ter um outro elemento e, por fim, cada elemento pode ter seus atributos específicos, né? Então, isso permite que a gente possa gerenciar aqui os arquivos HTML através do JavaScript. A gente tem dois objetos principais, né? O window, que é um objeto... deixa eu só pegar algum documento que diferencia aqui. DOM... Window and Document. Pegar alguma coisa mais oficial. Então assim, ó, aqui até já está dizendo, né? Mas o que é o objeto window que vem no JavaScript? Ele vem nativo, né? Quando ele está programando no navegador. É o objeto que representa aquela aba do navegador, tá? O document é um outro objeto global que a gente pode utilizar no JavaScript para acessar, mas ele representa o objeto do documento, né? O HTML que a gente está trabalhando, tá? Então por isso que aqui, por exemplo, a gente pode colocar, né, que ao carregar a página chama essa função, beleza? Então aqui tem exemplos de, provavelmente aqui nessa documentação oficial, aqui os eventos, tá vendo? Vamos olhar a seção dos eventos aqui. Eu acho que é os métodos. Eventos de animação. Deixa eu ver se está nos métodos aqui. Aí o alerta, por exemplo, né? É o que a gente utiliza. Encontrar, confirmar, fechar. Vou ver se eu acho aqui os métodos de ciclo de vida. Vamos pegar aqui JS. Cycle Methods. Vamos ver se eu... Não, ele vai pegar do React. Isso. Pronto, vou botar aqui no DOM que ele vai ter diversos eventos que a gente pode escutar, né? Mas aí seria mais em relação aos objetos dentro da página, tá? Deixa eu só pegar aqui. Vou ver outros métodos aqui que eu posso mostrar para vocês. Perceba também que eu posso fazer o document onload, né? Vamos pegar a diferença aqui. Vamos copiar essa. Vamos copiar esse aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Aí eu teria que criar um escutador. Isso aqui não vai dar muito certo, não. Vamos botar aqui trigger onload, né? Vou botar aqui. Beleza. Vamos botar aqui o document window
Trigger doc. Não deu lugar errado. Pronto. Beleza, vamos botar aqui eu só vou mudar de window para document. Então cada um vai disparar um método diferente, né, que vai disparar um alerta diferente. E aí vamos ver como é que o negócio se comporta aqui. Vou recarregar a página. Ele botou o window onload, tá vendo? Cadê meu document onload? Não está escutando? Não vai escutar não? Não entendi. Bom, deixa isso aqui. Talvez eu falei cagada aqui. Vamos deixar esse negócio pra lá. Vamos focar aqui no JavaScript. Eu acho que eu falei besteira aqui em relação ao document onload, né? O document ele tem outras ações de escutar, né? Mas vamos lá, voltando, recapitulando, né? Então o window e document são coisas diferentes. Onde é que o DOM é gerenciado? Onde é que o nosso documento HTML é gerenciado? Através dessa variável global document, tá? Era aqui que eu queria chegar. A gente, através desse document, a gente tem vários métodos que a gente consegue utilizar, primeiro, para localizar os elementos dentro da nossa página HTML e para adicionar ações a eles, né? Por exemplo, pega esse método aqui de exemplo, onde a gente está vendo, ó, a gente está pegando um elemento identificado pelo ID mybtn e a gente tem um método escutador de clique. Toda vez que acontecer um clique nesse cara identificado por esse elemento, eu vou ter exiba a sua data, né? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos pegar um resultado e, por exemplo, colocar o resultado de uma soma aqui qualquer, tá? Eu vou tirar esse alerta daqui, tá? Vamos transformar esse método no onload mesmo, né? Trigger window onload. Vamos deixar ele aqui, tá? E vamos fazer o seguinte, ó, a ideia vai ser quando a página carregar, né, ou depois da página carregar, eu vou setar nesse elemento o resultado de 10 mais 10, tá? Vamos botar aqui 10 mais 10. Vamos fazer uma besteirinha aqui só para vocês verem como é que a gente faz. Qual é o objetivo que a gente vai ter? Primeiro a gente tem que localizar esse spam e depois setar o conteúdo dele, né? Percebam que propositalmente eu coloquei um atributo ID do spam para facilitar minha localização desse elemento. E eu vou utilizar justamente isso para inserir um conteúdo nele aqui, tá? Então eu vou botar aqui, por exemplo, uma const, né, de resultado 10 mais 10, beleza. Aí eu vou fazer aqui agora, ó, const result spam. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou utilizar o objeto global document. Ele tem um método chamado getElement by ID. O JavaScript é camel case, tá? Então a gente não pode desconsiderar aqui as maiúsculas e minúsculas. Eu vou botar aqui agora o ID que eu passei esse cara. Então vou localizar esse documento por ID, tá? O JavaScript também você já conhece, tem a função de log. Vou botar um console log aqui só para a gente ver que a gente encontrou o documento. E no final das contas o que é que eu quero, né? Result spam ponto, se eu não me engano vai ser eu não sei se ele vai deixar ponto text. O conteúdo dessa variável, ou se a gente tem que utilizar algum método para setar o valor. Eu acho que sim, mas vamos testar assim e ver como é que ele funciona. Então aqui o que é que eu estou fazendo? Eu estou localizando um elemento da minha página e manipulando ele, né, inserindo um valor num atributo texto. O text é o atributo justamente que ele entraria
nessa parte de conteúdo aqui interna do spam, tá? Então, deixa eu ver se isso aqui funciona. Senão a gente busca aqui como é que faz para acertar o texto do spam. Lembra que eu dei o console log, né? Então eu vou aqui no inspetor. Ele printou o que é que tem no meu conteúdo lá do spam. Cadê meu inspetor? Veio cá para outra página. Vou aqui no console para ver o que é que está rolando. Então aqui ele localizou o meu elemento, tá vendo? Só que o texto não foi setado. Vamos ver aqui então. Já mandou, Camilo? É o atributo inner HTML, né? Beleza. Então, vamos mandar bronca aqui. Então, beleza. Valeu, Camilo, aí pela tip. Então, aqui ele bateu 20, tá vendo? Então, assim, a gente utiliza para manipular, né, esses objetos. A gente, por exemplo, pode fazer um bocado de besteira, né? A gente pode fazer... Quando eu estava aprendendo JavaScript lá atrás mesmo, a gente botava umas besteiras para tipo, pegar uma janela de alerta e ficar... ela ficar flutuando aqui, parecendo aquele Tetris, né? Que ele bate e volta. Então um jogo de cobrinha, ficar alerta, ficar navegando por aqui. Um monte de besteira, tá? A gente tem como manipular várias coisas dentro da página. Mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é aprender API, né? Mas por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Porque eu preciso que vocês entendam como é que funciona a estrutura aqui do JavaScript na página para poder mostrar os conceitos do JavaScript, né? A primeira coisa é, provavelmente vocês programam, com certeza vocês programam em Node, né? Vocês falaram que já usaram JavaScript e tal, e vocês veem que a sintaxe é diferente, né? E aí vem o primeiro ponto. Existem dois mundos quando a gente fala de sintaxe do JavaScript, tá? Então a gente tem JavaScript e ECMAScript, beleza? Não quero nada de Core Academy. Vamos pegar aqui num post de blog. O JavaScript ele é pregresso, ele vem há muito antes do ECMAScript, tá? Ele tem a sintaxe mais tradicional que a gente vê na internet, quando a gente vai buscar alguma solução. Por exemplo, a forma como a gente escreve funções no JavaScript, né? A forma como a gente utiliza constantes e variáveis. Então a gente tem uma diferença grande entre os dois, tá? Qual é a treta? A treta foi a seguinte: o JavaScript, ele não é, por mais que a gente imagine, ele não é uma linguagem aberta, como a gente imagina. O JavaScript é da Oracle, né? A Oracle era detentora do próprio Java e do JavaScript, né? Mas, obviamente, que os browsers se curvaram e há muito tempo já dava suporte a essa linguagem, né? O que aconteceu foi o seguinte, né? O pessoal, a comunidade começou a ver, por exemplo, esse é um aspecto até interessante, né? Por mais que a gente coloque posts aqui de JavaScript e tal, o JavaScript não tem logo, né? Isso é uma curiosidade. E aí que veio, né? Desde aí, em muito tempo, né? Desde 96 que a Netscape criou um outro padrão, né? Ele criou esse padrão e enviou a uma organização que cuida dessas padronizações chamada ECMA International. E aí que a gente começou a padronizar a forma de programar JavaScript e modificar, melhorar um pouco a sintaxe da linguagem, né? Tornar ela menos verbosa. O que é que aconteceu? O pessoal, ao padronizar essa imagem, ela acabou dando o nome da linguagem de ECMAScript, tá? Então esse é o ponto. E por isso que a gente encontra muito aqui, né, as versões do ECMAScript, e na internet a forma mais segura da gente buscar a sintaxe mais nova do JavaScript é através do ECMAScript aqui.
E a mais famosa de todas foi essa de 2015, a ECMAScript 6, o famoso ES6. Então, muitas vezes, quando você vai procurar por alguma sintaxe do JavaScript, né, a sintaxe, entre aspas, mais recente, a gente acaba procurando pelo ECMAScript, que foi a versão do ECMAScript mais disruptiva, né? E aí vamos mostrar algumas diferenças aqui. A ideia é que vocês aprendam a base da linguagem, né? Então, por exemplo, em JavaScript, ao contrário do Java, e aí vocês já sabem, a gente tem é uma linguagem fracamente tipada. A gente não tipa variáveis, por exemplo. As variáveis elas assumem os valores dinamicamente. Então esse é o primeiro ponto, não é? Então vou fazer aqui dois comparativos, tá? Eu vou trabalhar primeiro com o exemplo. Como é que eu posso fazer aqui? Vou botar aqui. Eu vou botar aqui o seguinte. Vamos fazer aqui Java Script. A gente vê que dá o mesmo resultado, só uma besteirinha. JavaScript e ECMAScript. Beleza? Vou botar aqui JS Result. Eu poderia printar só no console, né? Mas é uma boa ideia. Vamos trabalhar só no console, né? Vou tirar essa bagaça daqui. Vamos trabalhar só por aqui mesmo. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Declaração de constantes e variáveis, né? Como é que a gente faz no JavaScript, né? A gente utilizava no JavaScript antes o var, né? O var era a antiga sintaxe do JavaScript, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, por exemplo. Colocar o res aqui. E como é que a gente faz no ECMAScript, né? Vou botar res.js e res.es. Obviamente que no ECMAScript a gente utiliza agora o let, né? Então vamos lá. Beleza? Então deixa eu comentar aqui. O comentário de JavaScript é a mesma coisa do Java, então você já conhece. Vamos botar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Acho que é isso, né? Vamos voltar aqui a executar. Vai ficar em branco. E vocês vão ver que a gente tem o mesmo resultado, tá? Apesar do meu navegador não ter reconhecido o ECMAScript, ele está focado no JavaScript antigo, então a gente tem o mesmo resultado, tá? A constante se tornou a mesma coisa. Deixa eu botar aqui. Botar aqui constante. A diferença, obviamente, vocês já sabem, é que na constante a gente não pode alterar mais o valor dessa variável. E aí, gente, vem a primeira dica de otimização de código JavaScript, tá? Se vocês forem utilizar uma variável apenas para armazenar o resultado de uma expressão, optem por constantes. Porque a gente tem menos vazamento de memória no nosso código, tá? Só usem variáveis quando vocês posteriormente precisarem trabalhar com modificar o valor dessas variáveis, tá? Então, sempre que puder, voltem para constantes no código de vocês, beleza? Isso é uma dica aí para otimização do código, tá? Então, vou botar aqui a mesma coisa no caso de ECMAScript. Beleza? Vou botar 2020 aqui, só para ficar diferente aqui. E aí, a gente vê aqui, na verdade eu posso ir diretamente. Vou atualizar aqui e a gente tem os resultados iguaizinhos, né?
O que mais que tem de diferença? Os tipos ficaram os mesmos, tá? Então se a gente pesquisar aqui, e eu já mostrei quando eu estava explicando sobre JSON, então no JavaScript a gente tem os seguintes tipos, né? Aqui é a questão de constantes, pronto. Booleano, né? Número, a gente não tem a diferença de inteiro, de ponto flutuante, não tem nada disso. Big int, string, símbolo, eu não sei do que se trata. E objetos, né? Que basicamente é o nosso JSON. Então, as coisas acabam se confundindo bastante. Os objetos utilizam o formato JSON, que é uma anotação do próprio JavaScript, né? A anotação de objetos do JavaScript. O tipo nulo também e o tipo undefined, né? Então a gente tem esses valores primitivos aqui, são bem básicos mesmo. Eu, particularmente, na praia a gente usa bastante o que? Booleano, número, string e objeto. Né? Recentemente, nesses frameworks modernos, a gente utiliza mais o undefined do que o null. Né? E aí eu não tenho, sinceramente, eu não tenho nada que eu possa defender aí o porquê a gente vai utilizar o undefined ao invés do null, não, tá? O null, na verdade, isso tem uma diferença nos objetos, né? Na notação de objetos. O null, em algumas vezes, né? Principalmente quando você manda um objeto JSON para o back-end, se você bota um atributo daquele objeto como nulo, ele vai para o back-end, ele é exibido. Às vezes, em alguns frameworks HTTP que a gente manda, clientes HTTP, quando a gente manda undefined, ele nem coloca esse atributo na requisição. Pelo menos essa é uma das diferenças. Se vocês tiverem curiosidade, pode até pesquisar depois sobre maiores diferenças, mas basicamente esses são os tipos. Né? Então aqui, por exemplo, essa variável tem um tipo numérico. Né? Booleano, obviamente, que a gente conhece. Então, vou botar alguns console log, né? Então, se for numérico, né? Então, isso aqui é numérico. Aqui a gente vai ter string, né? Aqui a gente vai ter... Isso vale para os dois, tá? Por isso que eu estou colocando só aqui. Eu vou até... Vou deixar aí, não vou comentar. Booleano, a gente tem o true ou false, né? E objeto, né? A gente tem objeto, então o objeto seria, vou aqui abrir e dar um enter, teste. E no objeto, obviamente, a gente pode ter tipos primitivos aqui dentro. Aí bota vírgula, teste 2, 10 no inteiro. A gente pode ter aqui o tipo nulo, o tipo undefined, pelo menos os mais utilizados. Isso vale para os dois, tá? Então, vamos atualizar aqui. Então a gente tem todos esses tipos e o objeto fica bonitinho dessa forma. Né? Beleza. Então esses são os tipos utilizados. O que mais eu posso mostrar em relação a diferenças? Vamos lá, as funções, né? Então, por exemplo, o formato que a gente escreve funções no JavaScript é utilizando function, a gente bota o nome da função. Como o JavaScript é fracamente tipado, a gente não tem necessariamente tipo de retorno. Tá? A gente bota direto a função e a gente tem o tipo de retorno aqui. No TypeScript, por exemplo, a gente vai ter essa vantagem, né, de tipar o retorno de função, essas coisas. E a gente tem aqui os parâmetros que essa função poderia receber. Como é que isso ficaria no TypeScript? Né? Eu vou criar uma variável aqui, chamar de func, que seria uma função. Né? E aí que está a diferença, certo? Como é que a gente pode declarar uma função no TypeScript? Né? A gente chama essas funções de arrow functions. Né?
Por que arrow functions? Porque a gente passa... Primeiro eu vou declarar uma função em JavaScript, tá? Seria function, vou botar aqui func.js, tá? Como é que a gente declararia? Como está lá em cima, function teste, ou então a gente nem precisaria colocar aqui. Eu acho que nem precisa colocar, porque senão vai dar... Eu já coloquei o nome aqui atrás, então seria assim. Console log, vou botar aqui func.js. Deixa eu comentar essas paradinhas todas aqui para não ficar muito... Vou deixar só essas aqui de baixo. Então a gente tem a declaração da função, seria assim, tá? No ECMAScript, aí a diferença é que a gente utiliza não mais um function, a gente utiliza o arrow function. Então a gente utilizaria que é o igual maior que, né? Vamos botar um parâmetro aqui, né? Param, vamos chamar essa aqui. Uma variável, que é justamente o que vai ser impressa aqui, tá? Então aqui também ficaria a mesma coisa, tá? Param. Aqui func.js. Beleza? A gente poderia chamar aqui, por exemplo, func.js, passar o parâmetro js. Vai funcionar da mesma forma. Func.js ECMAScript. Beleza? Vamos rodar aqui. Beleza. Funciona as duas coisas. Deixa eu dar um zoom nesse negócio aqui que pode estar pequeno para vocês. Beleza, então a diferença aqui do JavaScript para o ECMAScript. No ECMAScript, por exemplo, a gente perdeu a obrigatoriedade do ponto e vírgula. Por isso que se você botar hoje no código que você utiliza JavaScript, também vai funcionar da mesma forma. E aí, gente, é muito importante, tá? Eu estou falando tudo isso porque o que é que vai caracterizar um código legível e bem escrito? Ou você usa a bagaça da sintaxe JavaScript, das boas práticas do JavaScript, ou você usa a boa prática do ECMAScript, tá? Então, se começou a adotar... hoje em dia a gente está usando mais o ECMAScript, né? A sintaxe do ECMAScript. Então, a gente praticamente não usa mais vírgula, ponto e vírgula. A gente sempre está utilizando arrow functions e tal. Mas, qualquer framework JavaScript, ele vai te permitir utilizar ambas as sintaxes, tá? Ele não vai fazer problema nenhum em relação a isso, se você estiver utilizando os frameworks. O de back-end, por exemplo, de API, se não estiver utilizando TypeScript, ele também vai deixar você fazer tranquilamente a sintaxe que você quiser, certo? Outras coisas legais que tem no ECMAScript que eu acho importante que vocês conheçam, tá? Eu vou mostrar aqui algumas, vamos lá. Um conceito importante, por exemplo, é como é que se manipula strings, né? O que é que o ECMAScript trouxe? Então vamos botar aqui, ó, const, vou botar um número 30 e eu quero acrescentar ele nessa string, né? Vou chamar de str. Eu quero colocar resultado 2 pontos igual 30. Se fosse no JavaScript, o que a gente faria? Concatenaria strings, né? Mas aí agora no ECMAScript a gente tem a vantagem de trabalhar como... alguém lembra do termo técnico aí para isso? Não sei se é inline. Não sei. Deixa eu ver se é template string. Template literals, template strings, isso, beleza. Então como é que faria? Não é mais, a gente não colocaria string mais entre as aspas, né? No ECMA, por exemplo, aí também é uma questão de gosto, a galera utiliza mais aspas simples para string do que aspas duplas, tá? Mas também, o importante adotou um padrão no código, segue aquele padrão. Tenta seguir aquele padrão o máximo possível. Né? Aí, obviamente, vou botar aqui uma string normal. Eu vou botar já sem ponto e vírgula, tá? Vou mudar até para ECMA aqui. Eu vou botar uma outra string. E aí a gente poderia, por exemplo, como é que a gente faz com que aquela string
vou botar até as duas fórmulas aqui, vamos lá. Bota aqui mais o número. No formato ECMAScript a gente bota a crase, né? O que é string permanece como está. E aí que vem, a gente bota a doleta, chaves, e aí a gente pode botar a variável que a gente está utilizando aqui. Ou seja, ele vai substituir, obviamente, essa expressão pelo valor da variável, tá? Então, se a gente... A de cima eu nem vou imprimir. Não precisa. A gente já sabe como é que funciona. Certo? Então, isso é importante vocês saberem, porque isso foi uma mão na roda para tornar mais legível essa construção de strings, e a gente acaba utilizando bastante, tá? O que mais? Uma coisa extremamente importante, trabalhar com objetos JSON dentro do ECMAScript, tá? Isso é uma coisa que é uma mão na roda. Vamos lá. Vamos supor que a gente tem um objeto aqui, pessoa. Tá? Vamos botar aqui o atributo nome. Tássio Vale. Idade 33. Cidade. Saio. Sei lá. Altura. E aí eu vou me iludir. 1,85. Não, bota aí. Decimal. 1,85. Beleza? Pronto, vamos lá. Vamos imprimir esse cara aqui. Né? Console, log, pessoa. Vamos imprimir esse cara aqui. Beleza. Aqui está o meu objeto, tá? Legal. A primeira coisa que o ECMAScript tem, abreviação de montagem de objetos, tá? Então vamos supor que eu quero, que eu vou fazer o seguinte, ó, vou botar uma constante chamada o estado onde a pessoa mora, beleza? Vou chamar aqui de Bahia. Beleza? O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu quero acrescentar esse cara no meu objeto. Tá? Como é que a gente poderia fazer isso? Né? A gente poderia simplesmente, eu acho que a gente vai conseguir fazer, não importa se é constante, pessoa.estado, estado. Beleza? E aí eu vou imprimir pessoa de novo. Pra gente ver o resultado aqui. Vamos lá. Beleza? Acrescentado. Ah, mas isso aqui é const porque deixou. Ele é um const para dizer, olha, isso aqui é um objeto. Agora a estrutura interna do objeto a gente pode mudar. Certo? Agora se fosse a referência do objeto na memória, ela não vai mudar. Ele vai continuar na mesma posição de memória, porque você está alterando a estrutura interna do objeto. Por isso que o ECMAScript ele deixa a gente alterar objetos aí. Tá? Agora se fosse inteiro não podia, porque, vamos ver, eu estou até falando que não pode, mas eu nem sei. Viu? Eu acho que não pode não. Ele não vai deixar, ele dá erro de compilação. Botar o número 30. Botar N28. Não é nem que ele não deixe fazer isso, mas o processo de atribuição a uma constante é que ele não deixa, tá? Deixa eu ver se vai dar pau aqui. Pronto. Vou fazer uma saída para não variar. Então esse é um erro aqui de semântica, né? Você não tem como atribuir uma coisa que é uma constante. Aqui eu não estou reatribuindo nada ao objeto pessoa, eu estou só pegando a estrutura interna dele e modificando. Então por isso que a gente tem a condição de fazer isso, beleza? Essa seria a forma mais óbvia da gente fazer, tá? Vamos falar... aí eu vou fazer o seguinte, ó. Como é que seria a forma ECMAScript de fazer isso? Uma forma ECMAScript de fazer isso é através da reestruturação de objetos, né? Eu não sei, eu não lembro do termo técnico para isso. Mas como é que a gente poderia acrescentar esse estado ao nosso objeto? A gente faria o seguinte, tá? E agora sim eu vou mudar aqui para LED porque eu vou refazer meu objeto.
que é que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou dizer que pessoa vai receber, e aí vou abrir um objeto novo. E eu vou fazer 3 pontos pessoa, tá? Eu não vou acrescentar o estado agora não, só para que vocês vejam que... Ou então eu poderia fazer assim, ó. Vou deixar isso aqui como constante, beleza? Vou criar aqui uma nova, chamar de nova pessoa. Outro objeto, tá? E aqui eu vou imprimir a nova pessoa. Quando eu abro esse objeto, coloco 3 pontos pessoa, o que é que o ECMAScript, o que é que você diz para o ECMAScript fazer? Pegue todos os atributos do objeto pessoa e inclua nesse objeto. Mas é um objeto novo aqui, tá? Então aqui a gente vai ter, por exemplo, o nova pessoa com o mesmo conteúdo do pessoa, né? Vamos ver os prints aqui se são iguais. Obviamente iguais aqui, tá? Legal. Mas minha tarefa aqui, para tornar mais legível, eu vou colocar cá para baixo. Minha tarefa é acrescentar o estado. Como é que a gente faria? A gente faria, obviamente, estado. Esse estado é o nome do atributo. Esse estado é a variável que está guardando Bahia. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar todos os atributos que a pessoa já tinha, acrescentando com o estado Bahia. Então vamos ver a diferença aqui, tá? Beleza. Nova diferença. Como se já não fosse complicado essa questão da sintaxe do ECMA, o ECMA ele tem uma coisa que é muito legal também. Quando a gente tem nome de atributo e variável que retém o valor com o mesmo nome, se a gente falar assim para o ECMA, ó, estado, é exatamente a mesma coisa. Então é a mesma coisa colocar status, estado, tá? Então eu vou tirar aqui, vocês vão ver que ele vai criar um atributo chamado estado e pegar o valor da variável estado que já existe no meu código, tá? Então o resultado vai ser exatamente o mesmo, certo? Então, por exemplo, eu poderia criar um objeto com const peso 30, 30,5, const altura 1.05. Eu vou criar um objeto, vou chamar de const eu nem sei, o IMC é peso, altura, tem mais alguma coisa no IMC, no cálculo? Acho que não, né? Vou botar aqui IMC, tá? Então se eu colocar aqui peso, vírgula, altura, meu objeto está criado. Ele vai criar um objeto, IMC vai ser um objeto peso. Eu vou até jogar cá para cima esse console log. E aqui eu vou imprimir o IMC. Então ele vai criar um objeto peso com o mesmo valor dessa variável, já que está com o nome igual. E altura com o mesmo valor desse cara. Então vamos aqui ver a impressão do IMC, né? Então ele vai criar um objeto bonitinho para mim, tá? Agora se fosse, por exemplo, a altura, vou botar aqui nesse formato, obviamente que ele vai dar uma treta aqui, porque ele vai dizer, olha, você disse que a altura 2 pontos de altura, mas eu não estou achando essa variável. Então aqui você precisaria, obviamente, colocar o altura com E maiúsculo para voltar ao normal, tá? Beleza? Essa é a parte de estruturação dos objetos. Como é que a gente cria novos objetos, como é que a gente estende eles. Isso vale para array também, né? Então, por exemplo, vamos lá. Vou voltar aqui do zero, vou criar... Não, vou deixar esse pessoal aqui porque eu vou usar depois. Só não vou botar o console log. Vou pegar aqui, vamos pegar um const valores. Então tem 10, 20, 30. Essa estruturação também vale para arrays. Então se eu botar const novos valores, eu posso muito bem fazer os 3 pontos, valores e botar o 40. Por que não? Né? Vou dar aqui um console log e valores.
e botar console log de novos valores. Então vamos. Beleza? Então posso fazer o mesmo para arrays, tá? Utilizar esses 3 pontos, eles são realmente mágicos, né? Isso aumentou a capacidade de escrever código mais legível no ECMA, que foi um negócio, para JavaScript, foi um negócio sensacional, tá? Essa é a parte de estruturação de objetos, mas também tem a parte de desestruturação de objetos. E essa que eu acho que é a parte mais legal, e assim que tem muita gente que programa em ECMAScript, JavaScript, está usando o Node e nem usa. Eu acho isso impressionante. Vamos supor que da pessoa eu só quero tirar o nome e a idade, tá? Para imprimir aqui na tela. Então eu queria falar um console.log nome, idade. Eu poderia muito bem, obviamente, fazer pessoa.nome, pessoa.idade, né? Beleza. Isso aqui mata. Ok. Mas assuma o seguinte cenário. Pessoa agora é undefined. Não, undefined não. Vamos colocar aqui objeto. Né? Undefined também aí já é forçar demais a barra. Se eu for imprimir aqui, undefined, beleza? Na prática, isso é a mesma coisa de, né? O fato da gente colocar o pessoa, nome, pessoa, idade aqui, torna a coisa um pouco mais verbosa, né? Um pouquinho mais verbosa. A gente tem uma forma mais simples de poder utilizar essa estrutura, tá? Porque aqui pra gente está bem explícito que pessoa tem nome, idade, cidade e altura, porque eu estou declarando o objeto aqui. Mas suponha que isso vem de lá da API, né? Vem de lá de outro lugar, do banco de dados, seja de onde for. Nem sempre a gente sabe todos os atributos aqui de uma vez só, tá? Como é que a gente desestrutura um objeto desse para imprimir o nome e a idade? Então a gente poderia simplesmente desestruturar e colocar em duas variáveis a seguinte coisa, né? Const, abre chaves, nome e idade. Quem é que vai receber isso? Pessoa. Então o que é que ele está fazendo? Ele está pegando o objeto pessoa, desestruturando ele e atribuindo a duas variáveis, na verdade constantes, nome e idade, né? Aquilo que ele extraiu do objeto pessoa. Beleza? Então, aqui é a mesma coisa que poderia estar acontecendo, tá? A gente aqui torna mais legível o código. O que é que a gente está dizendo? Olha, eu estou extraindo da pessoa o nome e a idade, né? Ah, digamos que eu tinha aqui o IMC. Vamos supor que IMC não existe, né? Não tem problema. Aqui ele vai dar simplesmente um undefined, tá? Digamos que sua API não retornou naquele momento o IMC. Beleza, tranquilo. A gente sobrevive com isso. Então, desestruturação de objetos também é extremamente importante para a gente ter uma legibilidade de código maior. Talvez vocês não estejam percebendo isso, porque o código é pequeno, mas se pegar um método real, se a gente for ficar pessoa, nome, pessoa, idade, pessoa IMC no código inteiro, vai começar a ficar verboso. Quer ver uma coisa mais verbosa ainda? Pronto, pessoa, ponto, endereço, ponto, rua. Né? Vamos botar aqui, ó. Endereço. É um objeto. Rua. Sei lá, rua B. Número 28. Pronto. Pessoa, endereço, rua. Pessoa, endereço. Vou botar até sem um N aqui. Endereço. Número. Vou imprimir aqui. Ok, tudo certo. Mas imagine isso aqui no código. Pessoa, endereço, rua. Pessoa, endereço, número. Tá. Como é que a gente poderia fazer? Pronto. É pessoa, endereço. Rua, número. Pode ser dessa forma.
tá? Só que essa aqui seria até menos legível. A gente poderia fazer simplesmente assim. Pessoa ponto. Então desestruture o endereço que está em pessoa e tire sua rua e o número. Pronto. Livrei meu código de diversos caracteres a mais, e legibilidade a 1000 aí. E eu estou usando só rua e número. E isso aqui funciona lindamente. Tá? Então essas são características do ECMA que trouxeram para a gente uma capacidade de escrever muito mais coisa em menos linha, menos caracteres de código. Tá? E aí, vocês podem encontrar na web aí, né? Por exemplo, ECMAScript, você pode botar assim... Para quem programava em JavaScript antigo, isso era uma mão na roda, mas hoje em dia, eu acho que nos cursos vocês devem estar aprendendo mais nesse formato, né? Pega esses cheat sheet da vida. Cheat sheet. O ECMAScript 6 é o 2015, né? Que é o mais conhecido. E aí ele traz, né? A diferença. Cadê? Trabalho com strings. O que é que ele está falando aqui? Ah, o uso do let, tá vendo? Até classes também ele coloca. Porque a gente não pode esquecer que JavaScript também tem sua parte de orientação a objetos, né? Ah, esse daqui tá bem mais... Aqui, desestruturação, tá vendo? Até de arrays. Eu nunca usei esse de arrays, não. Sinceramente, eu nem sabia que dava pra fazer isso. Quer dizer, eu sabia, mas eu não lembrava. Você... É... naquela... Na parte lá do estado, não é verdade. É verdade. Aqui é a desestruturação de objetos, né? Aqui é de array. Valores default eu nem sabia que dava para colocar. Tem muita coisa, né? Muita coisa, por exemplo, que eu não conheço, não tenho costume de usar. Tá? Mas a questão da gente reutilizar aqui os valores de objetos. Tá? Por exemplo, criar um array com os usuários o array de admins, o array de editores e esse daqui a mais. Beleza, você vai conseguir estruturar o array aí. Né? Aqui são o que eles chamam do fetch arrows, né? Nos tutoriais que eu aprendi é chamado de arrow function, mas não faz a menor diferença. Isso torna o código muito mais legível. Né? Então você tem uma função que recebe um parâmetro n e você vai dizer que ela retorna n vezes 2, pô, isso aqui só é uma linha de código, é uma mão na roda também. Então assim, recomendo, tá? Deem uma investigada, uma fuçada no ECMAScript aqui, os recursos que ele tem, e aí eu garanto para vocês que a escrita do código, ela vai... para quem não usa ainda, né, mas eu acredito que vocês já tenham sido educados nesse sentido, vai ser vertiginosamente menor e mais legível, tá? E é bom que a gente aprenda porque códigos bem feitos a gente vai conseguir ler sem o menor problema. Eu já trabalhei em projetinhos que a galera não conhecia, a galera que utilizava só JavaScript não se batia todo com esse negócio aqui, né? Com desestruturação, com estruturação, e escrevia um código muito mais legível e tal. Isso é um trabalho no meio de desenvolvimento, tá? Beleza, galera? Então, assim, para finalizar, o Lodash, esqueci só do Lodash, né? Porra, como é que eu vou importar o Lodash aqui no JavaScript? Como é que eu vou fazer o require? Acho que tem. Yes, Lodash. Lodash é uma biblioteca que eu acho particularmente sensacional, tá? Ela é uma mão na roda em diversos aspectos. Deixa eu passar para vocês aqui. Eu, particularmente, todo projeto JavaScript eu uso. Vamos aqui na... ele tem aqui o JavaScript. Vou salvar isso no... Dá pra gente usar no nosso códigozinho lá, então vamos mandar bronca. Deixa eu salvar aqui. Lodash. Pronto.
Vou até importar ele aqui antes da minha outra função, para ele garantir que vai importar antes. Obviamente no nosso back-end e front-end a gente dá um npm install e resolve tudo, né? Pronto, aqui agora eu vou chamar o Lodash aqui para a gente brincar um pouquinho com ele. Deixa eu só ver se está funcionando, se ele não vai dar nenhum erro de importação. Cadê meu arquivo? Requires not defined. Ué. Eu nunca tentei botar esse bicho aqui, não. Essa merda só traz o... Deixa eu ver aqui. É o meu Chrome. Ah, tem que ter o require.js. Que onda, viu? Então vou ter que instalar também aqui. Pegar o minificado. Require.js. Deixa eu ver se fundo isso aqui. Vou botar antes. Deixa eu tirar desse window download que eu acho que ele está carregando antes da chamada da minha função. Deixa eu ver aqui se tirando. Ah, não vou me acabar com esse negócio não, a gente não vai usar isso mesmo. Depois eu vejo um códigozinho pra gente trabalhar, mas eu preciso mostrar pra vocês, né, que o Lodash, ele vai ter, vamos aqui na documentação, ele tem várias coisas legais, né, tipo, obviamente que ele é uma biblioteca otimizada para vários métodos, então, por exemplo, a gente já utiliza for each né, no JavaScript, mas aqui a gente também tem, por exemplo, tá? Aqui é um for each, por exemplo, utilizando, aqui a gente passa sempre um array, né? Tem muitas funções para collections, ele pega cada elemento e vai fazer o console log. Mas a gente tem muitas funções legais também, por exemplo, como o filtrar, que também tem no JavaScript, ele também tem aqui, né? Mas essas são as funções mais simples. Se a gente for olhar para coisas mais complexas, uma que eu uso muito, que é o keyby, por exemplo, digamos que você tem um array, né, com esses objetos, geralmente retorna no back-end um array de objetos, mas, por exemplo, a gente quer que ele agrupe, né, todos os elementos que tem essa direção left num determinado elemento e todos que tem um right num determinado elemento e coloque dentro de um array, né? O que é que ele vai fazer? Se bem que aqui ele fez uma besteira aqui, mas por exemplo, olha o que esse método faz, né? Ele pega, transforma esse array daqui, coloca left, ele vai colocando todos os elementos aqui,
como só tem um, ele só acaba colocando só esse cara, mas se tivesse mais de um, ele colocaria um array. E o write ele coloca todos esses elementos aqui, tá? Então, por exemplo, digamos que eu quero ordenar todos os usuários por cidade, né? E você tem um atributo cidade no usuário. Se você fizesse um keyby daquele array de usuários por cidade, ele ia dizer, ó, Santo Antônio tem esses caras, Salvador tem esses caras. Então, seria legal porque você trata isso automaticamente com uma linha de código e já faz isso dentro do próprio cliente, né? Você faz esse tipo de processamento. Se vocês forem na net aqui, Lodash Best Functions, vocês vão ver que tem várias funções interessantes aí que podem ser usadas, tá? E aí a gente vai ter a oportunidade de colocar nas nossas APIs algumas coisinhas dessas. Mas tem um filtro, tem de encontrar o índice do array, tem um monte de coisa que o JavaScript já tem e tem outras adicionais, tá? Eu vou colocar isso aqui também no material ali da disciplina, além desse cheat sheet aqui do ECMAScript, para que vocês deem uma olhada. Beleza, galera? Então, assim, em termos de JavaScript, vocês já conhecem e tal. Eu espero, assim, que alguma coisa aí tenha acrescentado no conhecimento de vocês, que vocês entendam a diferença, mas o mais importante de tudo, né? A dica aqui é sempre manter a uniformidade de código, sempre manter a boa prática. Então, se você pegou um projeto, está em JavaScript, adicionar o Dash pode comprometer a legibilidade do código, né? Por mais que seja mais verboso. Se você está começando um projeto agora, obviamente que a opção melhor é o ECMAScript, porque a gente já mostrou com exemplos aqui que ele trabalha de maneira muito mais simples diversas ações que no JavaScript nos dava muito trabalho, né? Então, o importante é manter essa padronização do desenvolvimento e passar isso para o time, né, que você esteja trabalhando e tal. Isso é muito importante, beleza? Tem a questão do find, né, que a gente não tem no JavaScript. A gente pode pegar o find, por exemplo, como esse exemplo daqui, né? Pegue um usuário que o last name for Doe e o sexo é masculino. Então, múltiplos atributos da consulta você passa e ele vai encontrar os usuários que retornam, que correspondem, né, a esse critério de busca, tá? Então tem algumas legais. O Keyby também eu gosto bastante. Aí tem um for each aqui. Deixa eu ver se tem mais. A diferença também é legal. Você faz diferença entre arrays aqui. Você não precisa nem... Às vezes a gente procuraria um método para fazer isso e tal. O próprio Lodash já faz isso automático. Então, se quiser saber a diferença de valores, você tem. É muito legal. O get eu nunca usei, não. Localizar um elemento dentro de um objeto. Também tem. Mas eu nunca usei, não. O find, obviamente, a gente faz a busca. Você pode implementar um find bem mais sofisticado do que aquele lá em cima que a gente mostrou. O group by também é legal, muito interessante. Que é como se fosse o group by do banco de dados mesmo. Ele vai pegar e agrupar os objetos por determinado tipo de elemento, né? Então eu quero agrupar os usuários por tipos. Então ele vai fazer um group by de types e o que ele vai retornar? Quem são os admins? Ele retorna esse cara. Quem são os users? É muito legal também. Enfim, e por aí vai. Beleza? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Dúvidas aí? Vamos seguir?